Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori. E ontem o Santos simplesmente terminou esse vexame que foi a Copa Sul-Americana da maneira mais à altura possível desse time, que é um 0-0 ridículo contra o Blooming, que é um time fraquíssimo, com direito a perder um pênalti nos acréscimos dos acréscimos, graças a uma cortesia. O pênalti, uma cortesia do VAR. A perda do pênalti, uma cortesia de Lucas Lima, que chutou na trave. Então, vamos falar aqui brevemente, para não gastar a paciência nem o humor de ninguém aqui. Falar deste Santos 0, Blooming 0, numa Vila Belmiro com cara de velório, cara de enterro. Teve ingresso vendido, mas estava vazia. Não tinha praticamente ninguém. E a torcida que foi, principalmente a torcida jovem, foi para ficar sentada em forma de protesto. Então, foi um final assim realmente digno do que o Santos tem apresentado até agora, completando 11 jogos sem vitória. Arrisco dizer que tinha mais torcedor do Blooming do que do Santos, não sei, na TV deu essa impressão. Mas, de qualquer forma, tenebroso, horrível. E vamos falar então deste jogo que encerra definitivamente a participação do Santos, que já estava defunta já na Copa Sul-Americana 2023, agora simplesmente não tem mais nenhum jogo, nenhuma preocupação. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilhe, comente aí. Agradecer assim, alguns comentários que nós tivemos recentemente, bastante gente participando, alguns inscritos novos, assim, então, como a gente teve um período um pouco difícil, né, sem notícias do Santos, só notícias ruins, então o Kingston Santista comentou, o Ronaldo Cordeiro comentou, eu agradeço muito aos comentários de todos vocês, e peço sempre, se você não é inscrito, se inscreve no canal, mas principalmente comente, né, interage, assim, às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu sempre leio, e sempre me alegra muito que existam comentários que as pessoas assistam o canal. Então vamos lá falar deste Santos e Blooming. Santos que foi a campo com uma escalação bastante alternativa, como já vínhamos adiantando. Vladimir no gol, então a volta de Vladimir, a muralha Vladimir, que de fato fez algumas defesas impressionantes. Alex Nascimento e Luiz Felipe, a dupla de zaga. Kevson e Cadu, então, dois laterais que vieram da base. Sandri Camacho e Miguelito, Miguel Terceiros, de titulares no meio. Lucas Barbosa, Daniel Ruiz e David Washington, uma escalação bastante alternativa para esse Santos que foi enfrentar o Blooming, que vem mal no campeonato. Assim, teve rigorosamente um ponto, que foi esse ponto conquistado na Vila Belmiro. Então esse é o único ponto que o Blooming fez, para dar um nível assim, do quão tenebroso é esse time do Blooming. E teve jogo até, eu acho que não esperava muita coisa do Blooming mesmo, mas foi um jogo que o Santos conseguiu até pressionar, até ter algumas chances. O Blooming que é a lanterna do Bolivianão, enfim, horroroso esse time. E o Santos teve algumas aproximações. Logo no começo o David Washington perdeu um gol feito, assim. Eu não sei se ele perdeu o tempo da bola, se ele escorregou. Eu sei que ele caiu antes e aí tentou finalizar, e aí não foi de pé, e aí meteu a cabeça, ele deitado conseguiu de cabeça jogar a bola por cima do gol. Foi um troço muito absurdo. Acho que vendo esse lance já dava para saber que não era a noite mesmo. Mas vou dar aqui o mérito ao posicionamento do David Washington. Ele é muito jovem, mas ele parecia estar sempre no lugar certo, e neste lugar certo ele parecia sempre fazer a coisa errada. Então perdeu muitos gols o garoto. O Blooming também teve algumas chances, então eu vou fazer alguns destaques aqui do primeiro tempo. Assim, primeiro é o David Washington, que ele esse lance foi para mim muito tenebroso, assim, mas teve um outro lance que o goleiro dá um rebote no pé dele. Ele só tinha que tirar do goleiro que estava caído, ele consegue chutar em cima do goleiro caído. E aí, de novo, o posicionamento parece ser muito bom, a finalização não estava na noite dele.
Mas aí cumprimento pro resto do time, que conseguiu fazer a bola chegar no David Washington. De novo, contra esse Blooming eu não consigo ver mérito, assim, então não tô falando aqui que, beleza, não fez gol, mas vai dar tudo certo, porque o time chegou no gol e criou chance com o David Washington. Acho que não, acho que o Blooming não é parâmetro. Até o Cuiabá no final de semana vai ser bem mais complicado do que esse Blooming. Mas o time conseguiu criar, conseguiu chegar, só que acabou dando espaço atrás, e aí vamos fazer o destaque justo aqui ao Vladimir. Era o jogo mesmo para ele entrar, e entrou bem. Não só não comprometeu, como fez duas defesas bastante importantes. Teve uma no segundo tempo também, que foi uma boa defesa, mas essas duas do primeiro tempo foram logo em seguida, acho que 41, 42 minutos do segundo tempo. Ele consegue sair numa bola, abafar direito. Se o atacante do Blooming tivesse estudado um pouco o Vladimir, ele acho que saberia que o Vladimir ia cair e era só jogar por cima. Como ele não fez isso, né, ele tentou finalizar direto numa linha reta, o Vladimir caiu, como ele normalmente faz, mas caiu certo, então méritos para o Vladimir, que fez uma boa defesa. E no escanteio que foi gerado deste lance, uma é meio estranho, assim. Até no replay dá a impressão que o cara do Blooming mata a bola com a mão. Mas não dá para ter certeza, o juiz não marcou também, então, de qualquer forma, ele finalizou uma finalização difícil. Assim, ela não foi muito forte, mas foi bem perigosa. E o Vladimir fez uma defesaça de novo, então, defendendo uma bola que ia no ângulo. Justiça seja feita ao Vladimir, que acho que foram os destaques principais desse primeiro tempo do Santos. Alguns amarelos, enfim, mas o Santos teve uma boa aproximação, teve oportunidades e acabou perdendo uns gols muito feitos. No segundo tempo, o Paulo Turra manteve o mesmo time até uns quase 20 minutos e aí fez 3 trocas numa paulada só, tirou o Lucas Barbosa, o Camacho e o Miguel Terceiros, o Miguelito, para colocar o Rodrigo Fernandes, o Lucas Lima e o Mendonça. Tira um volante para colocar outro volante, tira um meia para colocar outro meia, um Mendonça para fazer a ponta mesmo, né, tudo meio normal. 10 minutos depois ele coloca o Soteldo e tira o Daniel Ruiz, e o Santos ainda criando chance, teve mais um lance de cabeça que o Miguelito podia ter feito o gol, ele conseguiu cabecear muito livre e cabeçou para fora. E aí já nos acréscimos, no último minuto da partida, o próprio David Washington sofre um pênalti. Os comentaristas deram como indiscutível, eu até acho que tem o toque, não sei se era para derrubar, acho que teve uma valorização, mas teve o toque mesmo na área. Enfim, o VAR chamou, o juiz foi. A hora que o VAR chamou, eu tinha quase certeza que ele ia dar. Né? Se o VAR não chama, ele não daria, mas com o VAR chamando, acho que não tinha. Ele ia ver o toque em câmera lenta, meio que o procedimento padrão. Foi lá, marcou e eu vi algumas pessoas comentando, eu tento a concordar. Tinha que ser o David Washington bater. Ele já tinha perdido tanto gol, num jogo que não vale nada, não ia fazer muita diferença perder mais um pênalti. E às vezes ele marcando, ele consegue recuperar essa confiança, né? Perdeu vários gols, mas marcou o gol da vitória. Foi o Lucas Lima, mais experiente, pá, não sei o quê. O pênalti bem batido é o pênalti que entra, né? Então ele bateu mal. É que não é aquela batida que vai fraca a meia altura que o goleiro pega. Ele bateu forte, como tem que ser, só que ela foi direto na trave, então ele tirou do goleiro, foi direto na trave e foi tão forte que voltou para fora da área, então ninguém do Santos conseguiu pegar o rebote. E assim termina essa melancólica participação do Santos na Sul-Americana, deprimente participação. O Santos que teve 70% de posse de bola. De novo, eu vou jogar aqui umas estatísticas, 19 finalizações, 6 foram no gol, 10 escanteios, então são bons dados, bons números, mas contra o Blooming, em um jogo que não valia nada, eu não acho que dê para pegar como parâmetro, é isso que me preocupa. Então não dá para cravar assim, tipo, Paulo Turra já chegou mostrando trabalho. Não, acho que é muito cedo. Vamos ver nesse jogo contra o Cuiabá o que é que vai acontecer. Enfim, o Santos termina aí com a brilhante campanha de 3 derrotas, 2 empates e 1 vitória só nesta Copa Sul-Americana, eliminado pelo Audax Italiano, que fez 11 pontos. Tenebroso, assim, não tem o que falar. E encerra de vez o seu outro campeonato possível, voltando todas as atenções para o Campeonato Brasileiro, onde, lembramos,
O Santos é o 13º com 13 pontos, mas já ao alcance do Goiás, que é o primeiro na zona do rebaixamento, com 11. Santos que volta a campo no domingo, 6h30 da tarde, dia 2 de julho, 6h30 da tarde do horário de Brasília, na Arena Pantanal contra o Cuiabá. Jogo que é um confronto direto. O Santos tem um ponto a mais que o Cuiabá, precisa vencer para deixar o Cuiabá atrás e, pelo menos, abrir uma certa distância da zona perigosa, a zona do rebaixamento. Pessoal, sinceramente não tem muito mais o que falar. As sereias viraram o jogo contra o Taubaté e se aproximaram do líder Corinthians. Eu acho que é uma notícia muito mais relevante do que esse empate miserável do Santos contra o Blume. No mais, daqui a pouco tem a Copa do Mundo Feminina, vamos acompanhar um pouco mais. Seguiremos vendo o Campeonato Brasileiro, mas meio que diminui bastante nossa preocupação, né, digamos assim. Não, a nossa preocupação tá lá no alto, mas o nosso ritmo acaba diminuindo porque o Santos vai ter bem menos jogos. Vamos ver sobre o que falaremos. Vai ser muito mais base, muito mais sereias, já que o Santos fez o favor de conseguir ser eliminado precocemente da Copa Sul-Americana. Acredito que seja o único clube brasileiro que conseguiu ser eliminado da Copa Sul-Americana, né? O Corinthians acho que foi o único que foi eliminado da Libertadores, mas vai jogar Sul-Americano. O Santos nem isso. E aí a gente lembra também, né, só para terminar a desgraça, que o pênalti perdido pelo Lucas Lima custou ao Santos $100 mil, que era o prêmio para cada vitória dos times na Sul-Americana. Comentei isso no pré-jogo. Então nem isso o Santos conseguiu arrecadar. Eu tenho plena convicção que o Santos tomou prejuízo nesse jogo, porque o número de torcedores presentes não deve ter pago as despesas do estádio e segurança e iluminação e coisa e tal. Enfim, este é o Santos, que se encaminha para vender o Ângelo. Então, já não sei, vamos conferir amanhã, né? A gente faz o pré-jogo amanhã para ver se o Ângelo estará entre os relacionados e é um provável titular do time, ou se deve estar ainda no time, ou se já vai ser preservado no sentido de ser contratado pelo Chelsea. Não vi ainda nenhuma notícia dando como certa, mas parece que já está muito bem encaminhado. Então aguardemos aí. E vamos ver se o Rueda pega esse dinheiro e nos últimos 6 meses de sua gestão consegue finalmente investir o dinheiro de uma maneira sábia, de uma maneira que dê retorno para o time, ou se ele vai simplesmente gastar novamente o dinheiro em salários de jogadores e contratações de jogadores que não dão retorno ao clube. Se isso acontecer, a chance do Santos cair é muito, 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 muito grande. Não vi, porque é muito difícil conseguir coletiva dos treinadores da Conmebol, então não consegui achar o que o Paulo Turra falou sobre essa partida, mas esperemos para ver como que vai ser a atitude do Santos frente ao Cuiabá no domingo. Certo, pessoal? Este foi o nosso deprimente Santos 0, Blume 0. Muito obrigado a todos que assistiram ao nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um dos nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e principalmente comente o que você achou deste Santos, que não jogou tão mal, mas perdeu muitos gols, não conseguiu vencer o Blume, ainda perdeu um pênalti e encerra sua triste participação na Copa Sul-Americana 2023. Muito obrigado a todos e pra cima deles, um abraço.